Você já se deparou com algo tão inexplicável que questionou a própria realidade? De falhas misteriosas na nossa percepção a criaturas que parecem desafiar as leis da natureza, o mundo está cheio de eventos que nos deixam pensando no que realmente está acontecendo? Neste vídeo, vamos explorar alguns dos casos mais estranhos e perturbadores que geraram debates intensos e teorias conspiratórias. Prepare-se para desafiar sua compreensão do possível, enquanto mergulhamos no desconhecido e buscamos respostas para o que muitos chamam de falhas na realidade. Será tudo um truque, ou há algo mais por trás dessas manifestações inexplicáveis? Fique conosco para descobrir. O que acha? Imagine só, algo incomum acontece em uma onda na praia. Ela parecia completamente diferente. A cor era mais escura, e a textura, quase surreal. Pescadores que estavam por ali não perderam tempo e correram para investigar, mergulhando suas redes. E o que retiraram delas? Vamos descobrir. Peixes, muitos deles, apareciam nas redes, como se fosse um truque de mágica. As ondas não paravam de quebrar, e o processo se repetia, e pescadores pegando os peixes, sem explicação. Aqueles que assistiam ficavam maravilhados, mas ao mesmo tempo, um certo desconforto tomava conta. O que tornava essa onda tão diferente? Seria algo natural? Ou talvez um fenômeno, ou quem sabe, algo muito mais enigmático, surgindo das profundezas da Matrix? Mais falhas, talvez? Mas o mistério não para por aí. Em um dia movimentado de trânsito, algo inusitado aconteceu. Uma mulher parecia estar parada em meio à rua, mas ela não estava se movendo. Como assim? Ela parecia caminhar ao redor de um carro, mas então, de repente, o mundo ao seu redor parou. Ela estava imóvel, sem piscar, sem respirar, como se o tempo tivesse simplesmente congelado por um segundo. Seus minutos passaram, mas ninguém parecia entender o que estava acontecendo. Alguns curiosos tentaram se aproximar para investigar. E então, como se nada tivesse acontecido, ela voltou à vida e continuou sua caminhada, sem nenhuma explicação. Foi uma falha na realidade? Ou apenas um truque da mente? Não importa o que tenha sido, com certeza nos deixou com uma dúvida do que aconteceu ali. Mas o mistério não para por aí. Em um restaurante, uma câmera de CFTV capturou algo ainda mais inexplicável. Um homem, aparentemente um trabalhador comum, pegou uma garrafa, mas algo estava muito errado. Em vez de pegar a garrafa normalmente, seus braços se esticaram de forma estranha, de um jeito que não deveria ser possível. Ele parecia agir como se nada de anormal estivesse acontecendo, como se estivesse completamente alheio ao que havia acabado de fazer. Ele colocou a garrafa de volta na mesa, mas antes de sair, olhou diretamente para a câmera com um olhar estranho, quase como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer, e não se importasse de revelar seu superpoder. Talvez fosse isso que ele quisesse o tempo todo, ou quem sabe, ele estivesse esperando ser recrutado por algum time de heróis. A cena seguinte foi ainda mais bizarra. Em um estacionamento tranquilo, uma van estava estacionada, sem nada de anormal acontecendo, até que algo impossível ocorreu. As câmeras de segurança capturaram um momento inacreditável. De repente, um homem apareceu atrás da van, caminhando como se estivesse ali o tempo todo. Mas segundos antes, não havia sinal dele em lugar nenhum. Ele havia se teletransportado, ou quem sabe, passado por algum portal invisível. As possibilidades? São infinitas. As transmissões de TV ao vivo tomaram um rumo ainda mais assustador quando os telespectadores notaram algo estranho, dentes afiados, brilhantes como os de um réptil, surgindo enquanto os apresentadores falavam em seus programas. As pessoas começaram a retroceder e a ampliar a imagem, tentando entender se os dentes realmente estavam mudando diante da câmera. Teorias começaram a surgir pela internet. Seriam reptilianos disfarçados? Experimentos secretos do governo? Ou apenas uma ilusão bizarra? Enquanto os anfitriões seguiam com seus programas, como se nada de estranho estivesse acontecendo, as transformações inexplicáveis deixaram todos com uma pergunta na cabeça: o que está acontecendo aqui? Durante uma viagem de pesca comum, um homem estava contando sobre seu dia quando algo impossível aconteceu. Ele percebeu alguém caminhando sobre a água.
O homem se movia com uma facilidade impressionante, como se estivesse apenas andando sobre o chão, sem nenhum esforço. Seus passos não faziam som algum, e a cada movimento, ele se aproximava do barco. Sim, ele simplesmente caminhou até eles, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas a verdadeira pergunta é: seria uma ilusão ou essa pessoa realmente estava desafiando as leis da natureza? Não importa o quanto você tente entender, ainda assim parece completamente fora do normal. Eu realmente não consigo explicar. Em uma área movimentada, uma câmera filmava enquanto um homem conversava com o cinegrafista, sem saber do detalhe estranho que estava prestes a ser capturado. Quando a câmera fez uma panorâmica, algo bizarro apareceu, um homem parado atrás dele, com olhos de réptil. Seu olhar era gélido e perturbador, bem diferente de um humano comum. Quando o cinegrafista fez zoom, os olhos assustadores piscaram, fazendo todo mundo arrepiar. Seria um truque de câmera, ou esse homem escondia um segredo sobrenatural? Todos que assistiam ficavam se perguntando: e quantos de nós já passamos ao lado de criaturas invisíveis, sem nem perceber? Mas o mistério não para por aí. Uma mulher estava andando pela rua, sorrindo e pedalando. Mas aqui está a pegadinha, e não havia bicicleta nenhuma. Ela movia os pés suavemente, como se estivesse empurrando pedais invisíveis, e suas mãos seguravam o ar onde deveria estar o guidão. As pessoas pararam, perplexas, observando. As pessoas ficaram perplexas com a visão surreal, mas a mulher continuou cavalgando, feliz e completamente alheia à cena estranha que criava. Alguns acreditavam que era apenas uma brincadeira elaborada, enquanto outros estavam convencidos de que se tratava de uma falha na realidade ou até mesmo de alguma tecnologia futurista. Seja lá o que fosse, sua bicicleta invisível era, no mínimo, uma visão de outro mundo. Mas o mistério não acaba aí. Durante uma transmissão ao vivo do Eurovision de 1971, algo bizarro aconteceu. Uma mulher, batendo palmas junto com o público, congelou repentinamente no meio do movimento. Seu sorriso ficou perturbadoramente fixo, como se estivesse presa no tempo. A câmera manteve ali por um momento, e os telespectadores em casa não podiam acreditar no que viam. Seria uma falha na transmissão? Um truque de luz? Ou talvez uma falha na própria Matrix? O sorriso estranho e congelado deixou todos em choque. A pose congelada deixou todos questionando se a realidade havia pulado uma batida. Mas a coisa ficou ainda mais estranha durante um show ao vivo. Caroline Secuz estava realizando sua rotina normalmente quando, de repente, algo perturbador aconteceu. Seus olhos brilharam intensamente, como os de um réptil. Por um instante, as pupilas se transformaram em fendas, e o brilho assustador apareceu tão rápido que foi quase imperceptível. Mas aqueles que estavam observando, sem dúvida, perceberam a transformação. A cena foi tão rápida quanto apareceu. Em um piscar de olhos, os olhos de Caroline voltaram ao normal, e ela seguiu com sua apresentação como se nada tivesse acontecido. Alguns tentaram justificar, dizendo que era apenas uma falha de câmera ou um truque de luz, mas e se houvesse algo muito mais sombrio escondido por trás disso? Algo que a realidade tentasse esconder. A próxima cena capturada foi ainda mais desconcertante. Durante um evento, cavaleiros estavam galopando pelo campo, mas onde estavam os cavalos? Os cavaleiros se moviam como se estivessem montados em algo, suas mãos segurando rédeas invisíveis, mas não havia sinais de animais abaixo deles. Como se os cavalos fossem invisíveis. A multidão ficou estupefata, com alguns rindo nervosamente, enquanto outros filmavam a estranha cena, tentando entender o que estava acontecendo. A incredulidade tomou conta de todos. Será que os cavalos estavam escondidos por alguma ilusão estranha, ou isso seria uma falha que ninguém consegue explicar? O mistério deixou todos se perguntando o que acabaram de testemunhar. E então, algo ainda mais enigmático aconteceu. Durante o festival de Sukhothai, uma cena mágica deixou os espectadores sem palavras. Uma única folha, brilhando com uma energia quase mística, flutuava graciosamente pelo ar. Ela dançava acima da árvore, se torcendo e girando como se fosse guiada por uma força invisível. As pessoas pararam para admirar a visão fascinante.
Seria o vento fazendo seu trabalho, ou seria algo além disso? Não havia respostas claras. A folha parecia desafiar todas as leis naturais, flutuando como se tivesse uma mente própria. O que quer que fosse, parecia algo além da compreensão humana. O momento parecia um segredo de um mundo que não conseguimos entender completamente. Mas o mistério não parou por aí. Uma mulher teve o choque de sua vida ao visitar um enorme aquário, onde os peixes não estavam nadando como deveriam. Eles estavam, literalmente, congelados. Imóveis, como estátuas. A água estava cristalina e os tanques em perfeito estado, mas os peixes permaneceram assustadoramente parados. Os visitantes olhavam, confusos, perguntando se aquilo era algum tipo de truque ou um acidente bizarro. Seria uma falha estranha na natureza, ou algo muito mais misterioso estava em jogo? O peixe congelado deixou todos se perguntando como algo tão vivo poderia parecer tão sem vida. O que estava acontecendo ali? Durante um dia comum, um observador estava filmando o céu quando de repente, algo estranho chamou sua atenção. Um avião estava no ar, mas de uma forma completamente anormal. Em vez de voar suavemente, ele parecia estar simplesmente pairando no céu, como se estivesse congelado no tempo. O avião ficou no mesmo lugar por alguns momentos, como se tivesse falhado de alguma forma. O observador olhou, incrédulo, perguntando se sua câmera estava o enganando, ou se algo realmente estranho estava acontecendo. Foi uma falha nos céus, ou o avião estava desafiando as leis da física? Mas o mistério não terminou ali. Durante várias partidas da NBA, algo ainda mais bizarro foi capturado pelas câmeras, os jogadores, 2, 3, ou até mais, realizando os mesmos gestos ao mesmo tempo, como se estivessem sincronizados perfeitamente. Os jogadores estavam tão sincronizados que até mesmo ao desviar da bola ou ao caminhar, seus movimentos pareciam perfeitamente espelhados. E isso não aconteceu apenas uma vez, mas em várias partidas, tornando tudo ainda mais assustador. Era como se eles fossem parte de uma falha na Matrix, suas ações espelhadas de forma assustadora a cada jogo. Seria uma estranha coincidência, ou havia algo sobrenatural em jogo? De qualquer forma, isso deixou os fãs atordoados e confusos. Mas a estranheza não parou por aí. Durante um passeio noturno pela floresta, um homem avistou um cervo mastigando grama sob uma árvore. Mas então, algo muito estranho aconteceu. O cervo olhou para cima e, por um breve momento, parecia ter duas cabeças, como se fosse uma falha na realidade. E tão rápido quanto apareceu, a segunda cabeça desapareceu, deixando apenas um cervo, calmamente, no mesmo lugar. O mundo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. Algumas dessas anomalias podem ter explicações lógicas, enquanto outras permanecem envoltas em um véu de incerteza. Estaríamos testemunhando falhas na realidade, fenômenos sobrenaturais ou apenas ilusões bem elaboradas? No final, cabe a você decidir no que acreditar. Deixe nos comentários sua opinião sobre esses eventos estranhos e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios e curiosidades do desconhecido. Até a próxima, se a realidade permitir.